Fala pessoal, abraço a todos, boa noite. Não tem nada o que falar, né, pessoal? Temos que analisar a derrota, o vexame do Galo, né, na primeira rodada da Libertadores, perdendo para um time que alguns dizem que é fraco, alguns dizem que time médio. Eu já esperava que o Libertad chegaria na Libertadores como um terror para clubes brasileiros, e de fato o time chegou como um terror. Não só para o jogo de ontem, mas para o grupo inteiro. O Libertad é o bicho-papão desse grupo. O Libertad é aquele que chega para... É o saco de pancada do grupo, que eles falam. E eu vou primeiro analisar a derrota e vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo, né? E vou dar meu posicionamento. Antes, quero que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Sempre lembrando que eu vou postar esse vídeo no Instagram, para que tenha mais comentários. E é isso, galera. Vamos lá. O jogo foi, tecnicamente, um jogo ruim. Não foi um bom jogo, pra falar a verdade. O Galo não jogou bem. O Galo não conseguiu construir, não conseguiu finalizar o gol. Óbvio que o goleiro do Libertad, que é o veteraníssimo Martins Silva, que é aquele mesmo que esteve na final da Libertadores em 2013, quando jogava pelo Olímpia, e que se não fosse por ele, o Galo teria feito 3, 4, 5 a 0. Vocês vão lembrar que ele defendeu várias bolas difíceis, teve um chute do Tardelli que ele defendeu, teve do Ronaldinho, enfim. É o mesmo Martins Silva que hoje joga no Libertad. 36 anos, acho que é 38, 39, 36, uma coisa assim, mas já é um goleiro muito veterano. Deve estar caminhando para a fase dos 40 anos. E, apesar da idade, é um goleiro muito bom. Passou recentemente pelo Vasco também, vocês vão lembrar de 2018, aquele ano trágico do Vasco. Não vou falar muito aqui, mas o Vasco, vocês vão lembrar que perdeu por 4 a 0 pro Jorge Wilstermann. Depois teve que ir pros pênaltis e bateu uma sequência de pênaltis. O Martins Silva pegou 2 pênaltis, pegou 3 pênaltis, enfim. É o mesmo Martins Silva, o El Milagreiro, como dizem os uruguaios, o El Milagreiro Martins Silva, hoje o goleiro do Libertad. O Galo não deu muito trabalho pro Martins Silva. O Martins Silva não foi muito exigido no jogo, porque o Galo praticamente não finalizou o gol. O Galo só viu o time adversário jogar. O Libertad faz o gol aos 9 minutos de jogo, um golaço. Uma falha total do sistema defensivo atleticano. Aí deu um contra-ataque 5 contra 5. Uma bola recuperada no meio da grande área e a bola sobrou. E o camisa 10 do time arriscou um chutaço de fora da grande área. A bola bateu no travessão. O Everson caiu, deu um toquezinho na bola, mas não foi um toque suficiente para afastar a bola. E o Libertad fez o gol. Depois que o Libertad fez o gol, no primeiro tempo, só deu o Libertad. O Libertad criou, finalizou, atacou, pressionou. No segundo tempo, o Galo volta um pouquinho melhor, coloca o Rubens na lateral esquerda, que a posição assim, oficial do Rubens é meio campista, mas como lateral esquerdo ele vem bem, muito bom de bola. O Turco, na época do Turco Mohamed, testava o Rubens como lateral esquerdo, e de fato ele vem bem como lateral esquerdo. E com o Turco, o Rubens ele foi muito valorizado. Ele foi lateral esquerdo, foi meia, foi atacante, foi zagueiro, foi lateral direito, enfim. O Rubens é um cara muito polivalente. No entanto, ele tem 2 gols como profissional pelo Galo. Fez um gol contra o Ipatinga no Campeonato Mineiro, fez contra o Fortaleza em 2022. Enfim, é um cara muito polivalente. E ele entrou, mas não jogou bem.
não foi um jogo excelente do Rubens. Ele deu um passe pro Vargas, que quase marcou de empate, inclusive foi uma das poucas finalizações do Galo no jogo. Um lance em que o Vargas domina a bola, ele parte para aquele contra-ataque, não, o 5 contra 5, domina, puxa, dá o toquezinho por dentro, faz a finta, aí percebe a saída do goleiro Martin Silva. Ele tentou o drible, o Martin Silva sai por baixo, defendeu a bola e os jogadores do Galo reclamam de pênalti, que não foi. Ou seja, o Vargas faltou qualidade no lance em que foi, entre aspas, quase derrubado pelo Martin Silva. Porque o Vargas, ele primeiro tenta o drible, ele faz a arrancada, passa por um, passa por dois, passa por três, tenta o drible em cima do Martin Silva, que é um goleiro grandão, e o Martin Silva não teve culpa, não teve jeito, né? Teve que sair, tocar na bola e puxar o Vargas, que nem caiu. O Vargas levou um puxão, mas praticamente não caiu. Mas no mesmo jeito não foi pênalti. Mas foi sim um gol perdido pelo Vargas, porque tinha ângulo para o chute, tinha espaço para arriscar e tinha ângulo para até tocar para cobertura. E só não tocou porque o Martin Silva impediu. Mas é um gol perdido. Se fosse o Hulk, que estava suspenso ontem, tomou 3 amarelos na pré-Libertadores, o Hulk, se fosse o Hulk, ele faria o gol. Se fosse o Hulk, ele faria o gol, porque o Hulk tem mais qualidade que o Vargas, o Hulk o Hulk, ele é mais um cara de referência como o Vargas. O Vargas, apesar de ser um bom jogador, não é um bom jogador assim, de referência, mas é um cara que, vamos dizer, é um cara que é um bom jogador, pela seleção chilena mostrou bom futebol, mas não é o atual momento, o atual momento do Vargas não é um bom momento. Então o que eu posso dizer? O time do Galo não foi bem ontem. E teve 3 escolhas que eu não concordei com o Kudê quando ele escalou o time. Eu não consegui entender o Vargas como centroavante. Para mim, eu teria colocado o garoto Isaac, que é um jogador de 19 anos, jogador da base. Teria colocado ele. O Kudê preferiu pelo Vargas, que é um cara que ele conhece mais, um cara mais experiente. Ele deixou o Vargas para fazer a função do Hulk, que estava suspenso. O Vargas não foi bem. Eu não gostei também do Paulinho como ponta esquerda. O Paulinho, ele é ponta direita, não é ponta esquerda. O Kudê inventa muito colocar o Paulinho na ponta esquerda. Não foi bem ontem. E o Pedrinho como um meio atacante aberto pela ponta direita. Não foi uma boa opção. O Pedrinho, ele é meio atacante, não é um atacante assim de lado, ele é um meia, mas enfim, o Kudê inventou, o Galo perdeu. A própria entrevista do Kudê, ele estava de cabeça quente, enfim, uma crise atualmente no Galo. Se vencer o Mineiro, se vencer o Campeonato Mineiro no domingo, não será uma crise tão grande, mas depois da derrota para o Libertad, foi uma crise. Uma crise assim no vestiário depois do jogo. O Kudê deu uma entrevista muito chocante, enfim. Eu também não gostei, tenho 2 pontos negativos que eu também queria compartilhar com vocês. As vaias pro Vargas e pro Edenilson. Primeiro, o Vargas, ele vai receber nota 5. Apesar de não ter ido bem no jogo, ele perdeu um gol que eu acho que o Hulk, se estivesse jogando, faria. Mas repito, o mérito foi total do Martin Silva, que saiu na hora para fazer o combate. Mas o Vargas, ele perdeu um gol que, no mínimo, eu tentaria empurrar para o gol. O Vargas nem isso conseguiu. Ele tentou o drible e o Martin Silva saiu para fazer a falta. Mas o Vargas, ele vai receber nota 5. Ele não mereceu todas as vaias da torcida, porque apesar de não ter jogado bem, não merecia as vaias, porque ele estava mostrando seu melhor, mostrando seu bom futebol. Enfim, não gostei das vaias ao Vargas. Até pode vaiar, pessoal, quando o cara sai de campo, quando o cara
quando o árbitro apitar o final do jogo, mas não no decorrer da partida. Não pode vaiar um jogador no decorrer da partida. Não pode. Não pode. Pelo menos na minha opinião, não pode. E os comentaristas também, que eu tava vendo a transmissão lá, questionaram muito. Questionaram muito as vaias, a galera chiando muito o Vargas. Já o Edenilson, ele mereceu as vaias, porque não jogou bem o Edenilson, nota 0 pro Edenilson, pior em campo, sem dúvida alguma. É um passo, assim, o Edenilson, ele foi bem em outros clubes, como por exemplo Inter, Corinthians, jogou na Arábia também, no futebol europeu, foi bem lá. Mas no Galo ele não vive um bom momento. Ele fez um gol contra o Carabobo na Libertadores, na fase pré da Libertadores, mas só isso. Depois nunca mostrou ser bom futebol. Nunca mostrou ser um bom jogador. Nunca mostrou ser um cara de bom passe. Ou seja, o Edenilson tá muito fraco atualmente. Mereceu as vaias. Ou seja, se o Vargas não mereceu, as vaias ao Edenilson foram merecidíssimas. Porque, primeiro, não jogou bem. Segundo, falhou na hora do gol. E terceiro, não deu os passes que era para ter dado. Não deu aqueles bons passes que ele costuma dar. Ou seja, Edenilson, você tem muito a melhorar, tem muito a treinar, você não jogou bem. Ou seja, tem que treinar mais, tem que focar mais nos treinos, porque o Edenilson atualmente não é o Edenilson que o torcedor do Galo quer ver e que o torcedor pensou que seria quando veio do Inter. 33 anos, é um cara já mais experiente, é um dos mais experientes do elenco, mas não pode fazer uma partida igual ele fez ontem. Enfim, e pessoal, não é só o Vargas e o Edenilson que não jogaram bem ontem. E mais, o Galo precisa urgentemente de um camisa 9, de um centroavante para ser reserva do Hulk. Primeiro, o Vargas como centroavante não dá certo. Segundo, o Isaac, que é um cara da base, talvez deve dar certo no futuro, não assim, muito distante. Mas atualmente o Isaac não daria certo como centroavante. O Paulinho, ele até jogou como centroavante na época do Vasco, mas não é bem como centroavante. Não faz aquela função do centroavante mais de referência. Aquele cara do bom chute, do bom desarme, do bom passe. Não é aquele cara. Paulinho é aquele cara mais do drible, do cara da infiltração por dentro, das puxadas pro pé esquerdo, pro pé direito, enfim. Paulinho é aquele cara mais de lado. Um nome, sim, que se eu fosse o Rodrigo Caetano ou o Sérgio Coelho, eu contrataria, não sei, acho que o nome ideal para ser um centroavante nesse elenco do Galo seria do Lucas Prato. Ah, mas tem 35 anos, tá velho, não tem mais qualidade física. Gente, se o Prato fez gol no Flamengo em semifinal de Libertadores, por que não pode vir ajudar o Galo para quem sabe após 10 anos conquistar o bi da Libertadores? Seria espetacular. Óbvio que a janela já fechou e só reabre em julho, mas quem sabe o Galo não assina um pré-contrato com o Prato, porque o contrato dele na Argentina está quase terminando. Quem sabe o Prato não assina um pré-contrato com o Galo, chega na metade do ano. Eu sei que é difícil, eu sei que é chance zero, mas se não for o Prato, tem que ser algum centroavante que pode ter a qualidade de substituir o Hulk. Não sei, pode ser o Prato, pode ser o Cano, pode ser o Sacha já foi embora, mas não sei, pode ser o Everaldo do ex-Chapecoense, que é um bom centroavante que hoje está no Bahia, não vive boa fase por lá. Quem mais? Pode ser até
Ah, cara, não sei. Qualquer centroavante aí que tiver no mercado livre tem que vir pro Galo, porque o Galo precisa muito do centroavante, de um cara para substituir o Hulk, ou então torcer para que o Hulk não sofra mais com lesões e não seja suspenso por mais nessa temporada. Porque o Hulk vem reclamando demais com os árbitros, vem reclamando demais com a comissão técnica. Isso não dá, gente. Por isso que ele fica suspenso muito tempo. E se isso continuar acontecendo, o Galo tem que ir para o mercado buscar um centroavante. Então, Hulk, se você não quiser que o clube se esforce no mercado para trazer um novo centroavante, para com essas reclamações, para de ser suspenso, para de sofrer com lesões. O Galo precisa de você nesse momento delicado, de crise, para decidir. Decidiu no final do Mineiro. Quem sabe decide domingo. Mas o Hulk de fato fez muita falta ontem contra o Libertad. É isso, pessoal. É um momento complicado que vive o Galo, mas tinha que gravar esse vídeo para analisar e para trazer os bastidores desse meio de semana no Galo. Tá bom? Um abraço a todos e bom final de semana.